E aí, pessoal, vamos falar da encruzilhada do Grêmio e os destinos do vestiário. O que pode acontecer, o que foi dito depois do vexame em Caxias. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Gremista para Gremista. Sem antes, não esqueça, na descrição deste vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com investimento de R$67. Entre no link e entenda um pouco mais dessa atividade. Gente, a derrota a gente já falou, o vexame a gente já falou, a diminuição do time do Grêmio a gente já falou, e a gente precisa comentar, olhando um pouco para frente, o que foi decidido, o que vai acontecer, porque a partir de agora é que a gente vai ver o destino e como que o Grêmio vai encarar o fato de ser lanterna e de não estar jogando nada e de ter um buraco gigante para tentar sair. Ontem, logo após o jogo, foi constrangedor o Marcos Herrmann, porque o Marcos Herrmann, e eu tenho todo, vocês sabem, eu acho para mim, o Marcos Herrmann para mim é o grande dirigente que o Grêmio tem nesse momento. Só que o Marcos Herrmann não disse o que ele pensava. Ele não quis dizer. Ele preferiu segurar, ele estava incomodado, porque ele é tão gremista como nós. Ele é gremista como a gente. E ele ficou constrangido, porque ele estava incomodado, e é natural que esteja, ele torce muito. E quando ele vê um trabalho acontecer algo na semana, pré-jogo, e chega no jogo e não reflete o que ele viu na semana, e não viu na mobilização dos jogadores, para o dirigente também tem aquela ideia, vem cá, o que está acontecendo aqui dentro? E claramente a coletiva dele caminhou para o lado do constrangimento. Ele não falou em fato novo, ele diz o que é um fato novo, mas ele não vai no centro, ele não quer revelar, e não pode. E é sobre isso que a gente vai avançar, porque a gente vai criar aqui, nesse espaço, os fatos novos, e o que eles são quando o assunto é tão dramático como o que o Grêmio está tratando. Depois vem o Thiago Nunes e, claro, se coloca também numa situação de pressão natural. Ele está incomodado com os resultados porque ele está trabalhando e o trabalho é dele. E ele está sentindo o tamanho da pressão. Então também, de certa maneira, ele se mostrou constrangido, abatido, preocupado. Vem o presidente Romildo e corrobora. Diz, olha, a vitória é a mudança, a vitória é o fato novo. Só que a vitória não é o fato novo. A vitória é o resultado do fato novo. E por isso eu chamei esse vídeo de encruzilhada. Por quê? Porque o Grêmio bateu num espaço e tem que escolher um caminho. Vamos fazer uma breve retrospectiva para a gente compreender também as escolhas do Grêmio. O Grêmio é um time campeão, o presidente Romildo tem usado muito, a gente está lembrando 2015. Não. Em 2015 o Grêmio botou o dedo na moleira e tirou figurões. Hoje não. Então não é igual a 2015. Diego Souza está jogando, o Rafinha está jogando, o próprio Jeromel, que é ídolo, está jogando, o Michael, sempre que tem condição física, joga. O Grêmio não tirou os figurões como tirou em 2015. Então não comparem as relações. Em 2015 o Grêmio tira o Barcos, o Grêmio tira o Moreno, o Grêmio restringe a folha, o Grêmio aposta no trabalho do treinador, Roger naquele momento. Filipão sai e Roger é a aposta. E o Grêmio aposta no Roger. Claro que com uma estrutura mais enxuta, a pressão por resultado não era tão grande, porque o Grêmio já vinha há um tempo sem vencer mesmo. Então era diferente. Só que essa ideia de que está recuperando 2015 não é totalmente verdadeira. O Grêmio não mexeu ainda na estrutura do grupo. Ah, tirou um ou outro, começou a dispensar, sim, jogadores sem nenhuma identidade, que foram contratados a peso de ouro e que representam para o Grêmio hoje só o fato do Grêmio gastar 14 milhões. Eu ontem fiz uma relação durante a jornada da Bandeirantes dizendo o seguinte, o time do Grêmio em campo terminou com Léo Pereira de um lado, Wanderson do outro, Paulo Miranda e Jeromel um alto salário, Chapecó no gol. O meio-campo tinha Jean-Pierre,
tinha Bobson e tinha, o Matheus Henrique acabou saindo, mas tinha durante grande parte do segundo tempo Matheus Henrique. Na frente o Douglas Costa, que ganha muito, o Ricardinho e o Ferreira. Era tudo, menos a folha que o Grêmio paga. Os jogadores que custam caro não estavam ali. Os jogadores que representam os 14 milhões não representam o time do Grêmio. O time que o Grêmio tem posto no campo é um time barato, salvo o Jeromel, que é um ídolo, o próprio Douglas Costa, que é um figurão e chegou agora e a gente quer muito que ele dê certo. Quem mais? Quem mais? Se tu pegar o salário do Everton e do Paulo Vitor, que estavam em Porto Alegre, eles representam praticamente a soma do salário de todos os meninos que estavam no campo. E quando tu vê essa distinção, é que aí a gente chega no primeiro caminho da encruzilhada. Chegou a hora de atacar o grupo de jogadores. Sim, para fazer o que o Romildo disse que está fazendo, que é voltar a 2015, que não é, na prática, a verdade. E aí a gente olha para o outro lado e diz o seguinte: o trabalho do treinador é insuficiente. Por quê? Exatamente porque não conseguiu administrar os jogadores. Mas aí tu ouve relatos internos, alguns dizendo o seguinte: olha, o ambiente é bom, o trabalho está bem feito, o time está bem treinado, os jogadores entendem o que o treinador diz. E aí tu entra, quando passa do túnel, bota os pés dentro do campo e o negócio não anda. E as escolhas do treinador, curiosamente, também representam o passado do Grêmio. Esse passado que não funcionou. E aí eu quero pegar a palavra do presidente Romildo para tentar compreender o que vai acontecer domingo. Ou como que o Grêmio vai encarar domingo. Porque também dentro dessa encruzilhada, eu falei na primeira, grupo de jogadores ou simplesmente romper o trabalho com o treinador. E a gente vai, obviamente, olhando rapidamente pelo processo todo, dizer o seguinte: que caminho se toma numa hora dessas? Se busca o Renato, por exemplo, que conhece o grupo, e vai ali administrar e botar para jogar? Se busca um treinador completamente incipiente, que não tem um ambiente, vai na transição e diz o seguinte: deu para os segurões, bota o Thiago Gomes e eu vou com os meninos e eu vou tentar sair desse buraco? É difícil. É difícil. Vai buscar a estrela do Filipão e o alto da sua sabedoria e conhecimento do Grêmio para trazer para o ambiente mais uma vez? É difícil. Eu acho, por exemplo, que em razão até da coletiva, o trabalho do Thiago Nunes inviabilizou ontem à noite. Eu acho isso. Muito mais pelo que foi dito do que pelo que foi visto. O que foi visto indica fracasso, mas o que foi dito indica que não existe mais a convicção naquela estrutura. E em cima disso eu acho que se inviabilizou. Por quê? Porque os jogadores de futebol, neste momento, se protegem. E a gente está vendo claramente que é preciso entrar para dentro do vestiário. Essa que é a verdade. Lá dentro do centro dos jogadores. Ontem, mais uma vez, assim como tem acontecido direto desde o tempo do Renato, as manifestações dos jogadores criticando o treinador, públicas, prints, conversas de Instagram, de Twitter. Isso tem acontecido quase que regularmente. E está na hora da gente ter uma hierarquia dentro do vestiário. Está na hora do treinador ter o contexto e ter todo o controle dessa situação. Nem que cortem cabeças importantes. Cortar cabeças é um novo caminho. Se eu pegar simplesmente a entrevista, sem as informações que eu colhi hoje de manhã, eu diria que vai o treinador, Thiago Nunes, para o jogo domingo, e esse treinador vai fazer as mudanças no time. Vai tirar o Diego Souza, vai tirar o Rafinha, vai tirar o outro veterano e o Grêmio vai com os meninos e vamos lá partir para a transição, pelo que eu ouvi. Depois do que eu colhi hoje, eu não tenho essa convicção. Eu tenho muito mais a ideia de que o treinador não resiste até domingo, que o Grêmio vai partir para um outro trabalho, que o Grêmio vai sim, além do treinador, mexer em algumas estruturas do grupo de jogadores. Afastar jogadores,
cortar algumas peças, mudar algumas situações, apostar em outros nomes, porque claramente fica evidente que o Grêmio ruiu. O que acontece é que ruiu na sexta rodada, tem agora Atlético Goianense, Palmeiras e Inter. 3 jogos, sendo que o Atlético Goianense em outros momentos seria um jogo fácil em Porto Alegre. Vendo o Atlético Goianense jogar, assim como a gente já havia visto o Fortaleza, a gente sabe que eles estão na nossa frente. Então, vai ser jogo duro também. Essa relação faz com que a gente tenha que pensar muito no que vai acontecer, projetar muito e, principalmente, tentar minimizar o tamanho do buraco. Essa é a questão. Nós não podemos sair caçando bruxas. Se a gente fizer isso, a gente diminui a nossa força ainda mais e não vai evoluir. Me parece que essa é a grande pergunta do dia. Nós vamos responder até o final. Vocês podem apostar que hoje vai ser um dia sem noite mais uma vez. Se nós não dormimos na noite passada, nós não vamos dormir nessa. Nós vamos dormir tão somente quando a crise passar. E não é uma vitória que faz a crise passar. É trabalho e consistência. Então, entendam que nos próximos dias vão ser muito difíceis os próximos dias. E em cima dessa realidade, eu acho que a gente tem que ter paciência, mas mais do que isso, a gente tem que ter o entendimento de que assim não vai ficar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.